edificou lá os portais, ele está lá de frente para ele está lá na região do Hermon, e ele está tendo um confronto, edificando a igreja dele. Volte lá para o texto, ele vai falar para Pedro, e aqui foi onde nós iniciamos, Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe bem que não é as portas, é a porta, é as portas, que é mais de uma, e coloca a igreja num singular, que não significa que tem que ser uma, né? Não várias, né? Porque quanto mais nós temos uma pluralidade dela, se a gente não tiver um único ensino baseado em Sião, a gente divide. Aí aqui ele diz, ó, e eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu, né? E aqui ele trabalha, mas lá na frente ele dá, né? Aqui, ó. As chaves são um símbolo de autoridade, né? E os rabinos usavam essa palavra, ligados e desligados, para denotar decisões acerca do que era não permitido, né? Então ele deu ao governo, para que o governo pudesse se posicionar, né? E o propósito aqui é destronar eles e saquear aquilo que eles estão levando muita gente em cativeiro para esse local. Vamos andar que eu quero mostrar uma coisa para vocês. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, mais de um, né? Só que em Apocalipse 1,18 ele também diz, eu sou o que vive, estive morto, e este estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18, né? E com seu poder, Jesus conferiu a chave ao governo da igreja, para que eles possam estar instruindo a igreja, para que a igreja, junto com o governo, possa estar fazendo batalha espiritual, porque tem batalha de alto nível que você precisa de patente espiritual para entrar. Então, vou repetir, tem gente ensinando por aí para você chegar nos portais e brigar, às vezes sem ter cobertura, sem ter preparação, você vai entrar no local sem peso de governo e vai sair de lá totalmente retalhado. Não estou dizendo que a gente vai correr da pancadaria. A gente tem que trabalhar como equipe e debaixo de cobertura. Quem está falando que ele deu para a igreja está ignorando que existe um governo na igreja. Ele chama Pedro e dá a Pedro os demais, que ele não chamou um para governar a igreja, ele chamou 12, como eu expliquei lá na frente. Então vamos andar. Aí a gente precisa acessar essas portas. Vamos tentar melhorar e eu vou ler para ganhar mais tempo. Deus estabeleceu tempos específicos para a oração, verdadeiros portais, para que seu povo receba com maior intensidade. Salmo 5,3 diz, declara, Senhor, de manhã, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com expectativa. Salmo 55 acrescenta, à tarde, de manhã e meio-dia, vou me queixar e lamentar, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 63, 3 diz, nos lembra, quando me lembro de ti no meu leito, medito nas tuas vigílias da noite. Nesse versículo, o salmista menciona períodos específicos para a oração, incluindo manhã, meio-dia, tarde e vigílias da noite.
Mas afinal, que momentos são esses? Por exemplo, Roma, ele estabelecia uma guarda em troca de 3 em 3 horas. A guarda dos soldados romanos. De 3 em 3 horas, o dia começa às 18 horas. Né? Se você coloca 3 horas, que horas a gente chega? Hã? Não. 16, 18 até 21. 3. Então 21, outra hora. 1 às 3. Com mais 3. Quantas vigílias tem? 4? 3. Ah, é isso mesmo? Não. 4 vigílias só. 18, 1. 21, 2. 3. 3. Meia-noite, 3. 6 horas da manhã, primeira vigília de ouro. Com mais 3, 9 horas, segunda vigília. Com mais 3, meio-dia. Percebeu? Então só aí eu tenho 3 vigílias diurnas, 3 vigílias noturnas, com troca deles lá. Só o que acontece no reino espiritual? São portais que se abrem. O que são portais? São portas dimensionais que te levam a dimensões para você acessar. Então essas portas de acesso te levam a acesso a dimensões espirituais para você se apresentar, para você orar, para você reivindicar, que vai te levar a tribunais. E a gente não está orando isso aí. Então quando Jesus iniciou o ministério dele, e o pessoal queria aprender a orar, o que ele diz? Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Quando eu entro no meu quarto, eu passo por um portal, eu fecho outro portal e acesso em particular o Pai. Já passei por uma porta. Às vezes você está em casa, e acontece muito isso como um lapso de memória, que você está num quarto e o teu cérebro vai memorizar tudo isso aqui. Quer ver, até no escuro você consegue andar, mas quando você sai do quarto para a sala ou vai para a copa, você às vezes esquece que foi pegar o que foi fazer. Porque a abertura de um portal às vezes se tira e está pensando que tu voou, você roubou. Todas as vezes que atravessar uma porta, onde quer que você seja, é um portal. Isso, por exemplo, você tem, pega o sangue e passa nos umbrais, correto? E une os umbrais. Cada um mate o cordeiro e junte sua família e come na sua casa, correto? Aonde que é os umbrais da casa? Agora esquece que a casa é de alvenaria, a casa é você. Aonde é os umbrais? Você tem 5 portais aí. Não. Você tem ouvidos, olhos e sentidos. Você pode ser alcançado por tato, olfato, paladar, visão e som. São portais de acesso. Esses portais vão acessar a tua alma. Além desses 5 portais, você tem, são 5 portais externos. Você tem mais 5 internos, que faz divisão entre alma e espírito, que são as tuas 7 glândulas. Que eles, do outro lado, dizem que é chakras. Chakras são vórtices energéticos de portas que se abrem e se acessam. Então, se não há proteção, se não há blindagem, você pode ser acessado nesses portais para ser ligado com portais celestiais e com tronos. Estou falando bem assim, maligno. Aí, esses 7, eles usam glândulas coronal, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gastro e sacro. Então, ao todo, você no seu corpo tem 12 portais. Quantas portas tinha no templo? 12 portas. Quantas divisões tinha no templo? Átrio, santo e santo dos santos. Aonde é o teu átrio? A parte de baixo até aqui. Aonde é o teu santo? Daqui até aqui. Aonde é o santo dos santos? Aqui. Mas esse padrão, nós temos o padrão da estátua de Nabucodonosor da Babilônia.
que tem uma cabeça de uma coisa, que tem isso aqui do outro, tem a perna de outro, tem o braço de outro. Então você tem 4 estruturas, com 4 tipos de metal, que acabam interferindo com 4 tipos de reino, que nos ataca. Nos ataca através da confusão de Babel, nos ataca através da ética e da política e da crueldade persa, nos ataca pela estrutura grega, e a estrutura grega pega essa parte aqui, onde toda a questão de perversão tem a ver com essa parte aqui, e tem a estrutura de Roma, que pega 2 pernas misturadas com ferro, que é o ferro misturado com o barro, onde faz 2 pernas de governo, uma política religiosa que some na história como Babilônia e agora volta como Roma, porque Roma hoje é a Babilônia lá do início, disfarçada. E ela governa através da igreja de uma forma política e religiosa. E para governar sobre isso, ela precisa ter o aspecto de rei, de monarquia. E por causa do Tratado de Latrão, nós temos um líder mundial dentro de um país que é o rei sacerdote, que governa sobre todas as nações, em cima de 7 cidades, que demonstra que são 7 colinas, que traz 7 culturas de economia, finanças, economia, cultura, ensino, arte, e governa política, governa sobre as 7, dentro de um local chamado a Sala dos 7 Montes, que tem a ver com o lugar que ela se assenta. Vatica. Vatica vem, o Vaticano vem de Vatica, Vatica é dentro do mundo das trevas. E um líder mundial governa de lá, trazendo influência sobre 5 reinos, que Daniel profetizou que nos últimos tempos estaria a pleno vapor, e que viria um rei que mudaria tempos de estações e leis, e começa a substituir o dia da adoração do sábado. Leva para portais errados, em hora errada, em festa errada, em tempo errado. Porque não adianta você ter a chave e pegar a chave para a porta errada. Você quer a mesma coisa? Você tem no início do calendário romano, eu estou correndo um pouquinho daqui, mas eu tenho que voltar para cá. Mas é melhor deixar o Espírito fazer do que eu, né, irmão? Porque seguir roteiro. O que acontece? A gente tem um organograma, por exemplo, dezembro, não é isso? Dezembro vem de 10, outubro vem de 8, setembro vem de 7. Então, se dezembro vem de 10, significa que ele era o 10º mês. Correto? E quem vem depois de setembro, de dezembro? Então, janeiro, fevereiro tinha que ser o quê? 11 e 12. Mas não são. Por que que não são? Porque eles colocaram 2 meses antes do tempo e mudaram o tempo de estações por força de lei, de forma religiosa. Aí, você já passou várias medidas, como romper o ano, a vigília, orando, fazendo pedido, semeando, com a chave errada, no lugar errado, onde o outro está sendo adorado, não quem tem que ser adorado. Como é que funciona isso? Já ouviu alguém falar assim, o ano começa em tal mês? Estou te falando de portais, de outra forma. O ano começa em tal mês. Quando é que começa o ano? Hã? Não, mas não é isso que o pessoal diz. Fala depois do carnaval. Ah, depois do carnaval, quando é depois do carnaval? Março. Por que se diz isso? Porque a gente, sem perceber, a gente vai para a data do tempo espiritual no começo do ano. E a gente não sabe. Mês de Abib é de abril para março para abril, onde começa o ano. E normalmente o carnaval é antes disso. Entende? Então, quando começa o ano, é justamente onde Deus marcou que é o ano. Só que veio um gregoriano, um papa,
Roma e mudou a data e estabeleceu, porque ele adorava os astros. Ele adorava os tronos e colocou o trono de Moloque como o primeiro trono. Moloque é o devorador de sementes. Semente do fruto, semente que você semeia, semente que você pede. Aí você vai para o romper do ano, o velho para o novo. Moloque tem cronos. Um cronos. É crono mesmo, crono. Não, Jano, a figura de Jano, ele tem um rosto para trás e um rosto para frente. Então ele viu o passado e o presente. Aí ele é o primeiro, janeiro vem de Jano, que pelas mitologias é crono, de cronologia, e é Moloque, como semente. Ele tem outras roupagens da família. Aí você vai lá no Cronos, de dezembro para janeiro, rompe o ano, fazendo pedido, fazendo promessa, semeando, mas não consegue vingar, porque ele é o que come, você entregou tudo para ele. Geralmente é o mês que você gasta mais. Sim, porque ele vai te endividar. Aí você gasta, está todo endividado, chega janeiro, PVU, PTA, escola, não sei o quê. Aí você sai todo endividado. Quando chega o primeiro mês do ano, que é para você semear, já está todo endividado, todo cacarecado, não consegue fazer mais nada. Aí na hora que você tem que semear, que é março para abril, você já está todo endividado com o crono, já comeu tudo. Que demônio é esse, gente? Quando foi isso? No portal que se abriu lá. Aí ele estabelece uma festa para a Xera, uma festa para a Xera, que é o deus Tammuz, Nimrod, da Babilônia, no dia 25 de dezembro. Já deu uma comida muito grande na economia, na festividade, traz para Jano, da outra, pega os impostos, dá certo que é de ser da Deus, que é de Deus, todos os impostos vêm logo no início do ano, porque ele está representando Roma e o imposto, recolhe tudo, inicia o ano espiritual. Eu vou te mostrar aqui o ano espiritual, eu acho que é esse do jogo. Perdeu o estudo no final do ano, hein? Igual que não é pastor para dar escrevendo. Eu vou estar. Você perdeu esse estudo. Olha aqui, ó. Êxodo 12. Ela faltou a reunião, né? Não, Ela foi apóstola da outra final de ano esse estudo pra gente. Ela viajou. Ah, então tá bom. Fui lá para BH. Tá bem. Olha, vamos aqui, ó. Êxodo 12, versículo 1 e 2. E o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês para vós, começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: se Deus estabelece qual o primeiro mês, está na Torá, como é que eu invento de outro mês? Há um desequilíbrio, né? Um desalinhamento. Entendeu? Então ele te tira do portal de início do ano e te leva para o portal falso. E você pode ter até a chave, mas você vai lá na porta errada, você não abre. Porque ele enganou, ele trabalha com engano. Aí começa o engano de janeiro a janeiro. Se repete, se você não rompe isso, você, ao invés de andar e subir um nível, você fica rodando. E aí você tem um trono que vai frequenciar do segundo céu para cá, o primeiro mês, segundo mês, que eles colocaram como zodíaco e colocaram como signo que mexe na personalidade que acessa pelos portais que nós temos. E que traz frequência de música, de cores, de aroma e vai escrevendo a gente. Se você notar, quem é que põe a armadura, não levanta a mão para não passar vergonha. Todo dia você teria que colocar a armadura. A armadura espiritual, já viu onde protege? Ó, capacete da salvação. Proteger aqui e aqui. 2, proteção. Couraça da justiça, proteger aqui. Cinturão da verdade, proteger aqui. Sandália da preparação do Evangelho da Paz.
Ah, mas a ovelha não põe armadura. Só quem põe é discípulo de guerreiro. Aí a ovelha não põe armadura nenhuma. Aí os 7 portais estão escancarados e eles Nem mudam de posição, nem Não. saem dessa posição de ovelha. nem querem. Nem querem. Se quisesse, estariam aqui. Nem querem. Mas se fosse o pãozinho dela, eu não cheio. Mas a palavra tem posição de ovelha e de discípulo, né? Hã? A palavra do Senhor é bíblico, né? Quando tem posição de ovelha e de discípulo, sim. Mas precisa evoluir. Tem que evoluir, sim, mas pode, transcende para a glória como ovelha também, porque tem posiciona. É, como filho. Vai ter coral de ovelhinha, vai ter filhos. Sim. A ovelha é só uma metáfora para você ser alcançado. Entendeu? Ir para o pastoreio, do guia, né? Sim. O coimano que a gente chama aqui. É. Bom, para não perder muita linha. Teve noção? E aqui, está começando. Aí, nessas 2 vigílias, 2 diurnas, 2 noturnas, 4, os portais se abrem. Aí, você está lá orando, ligando para essas coisas. É bíblico, vamos ver, para eu não mostrar que é bíblico, olha. E eu vou pular, só para você ter uma noção, tá bom? Vamos aqui, ó. Salmo 5:3. Às 6 da manhã, Senhor, de manhã ouvirás a minha voz, de manhã apresentarei a ti a minha oração. Isso é 6 da manhã. Ao meio-dia, à tarde, de manhã e ao meio-dia, vou me queixar e lamentar, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 5:17. A expressão manhã aqui se refere às 9, enquanto cedo da manhã se refere às 6. Aqui está 3. 12 horas. E no dia seguinte, indo ele a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta. Que hora é a hora sexta? Hã? 9 horas. Aí diz aqui, ó. 15 horas. E Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração 9. 3 horas. Então a outra é meio-dia. A sexta é meio-dia para aqui. E às 15 horas é a 9. Vigília noturna. As vigílias noturnas começam na transição do dia, isto é, às 18 horas. E está disposta da seguinte forma. Às 18 horas, Lamentações 2:19. Levanta-te e clama de noite no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como água diante da presença do Senhor. E levanta ele as tuas mãos pela vida de teus filhos. E aqui ele está o horário, isso aí. Às 21, se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e o achar assim bem-aventurado, soe o céu. Aqui ele coloca um agravante, que é o retorno de Yeshua. Pode ser em uma dessas 3 vigílias. Está vendo isso? E normalmente a gente está, ó, que hora? Se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, ou achar assim bem-aventurado são teus servos. Que horas é a primeira vigília? E se for na segunda? Isso aí não está nem na primeira, na segunda, imagina na terceira ou na quarta. Que é 3 e 6. E se o portal se abrir para ele levar o povo dele na vigília? Ele está falando da questão de portal. Você tem locais como o Triângulo da Bermuda, se abre portais. Some tudo lá. Inclusive, subiu, né? Hã? Subiu no avião. Subiu? Sumiu lá. Some. A portais. A portais. O apóstolo deu estudo sobre isso. Irmãos, olha só. Quando Filipe, o evangelista, encontra o alto oficial da rainha de Candace, que ele acessa a ele, que ganha, de imediato ele está aqui. Escuta, ele está aqui porque Deus é um ser temporal. O que acontece com ele? Ele é arrebatado, ele aparece em Azoto. Como é que você pode sair de um local e aparecer quilômetros de outro local? Foi mágico? Portal. Acessou o portal, abriu o portal.
Né? Como Pedro saiu, as portas estavam tudo trancadas. Não portava. Ah, João teve uma revelação, ele falou: ei, João, vai para cá. E abriu-se um portão e disse: como o profeta Elias disse assim: daqui a pouco eu serei tomado diante de ti, pede-me o que tu queres que eu faça antes que eu vá. Ele sabia que ele ia. Aí vai Eliseu e mais 50 profetas. Está andando os dois, ele pega, porque a água abre portais, ele pega o manto dele, bate nas águas, abriu o portal. O que acontece quando ele abre o portal? Desce o quê? Uma carruagem de fogo. Ele embarca. E ele sobe na carruagem? O portal se abre. E Enoque? Não é nada. Enoque então era um homem que viu o passado, viu o presente e viu o futuro. Até o 4º século, escute isso, o livro de Enoque era considerado top. Tem menções do livro de Enoque na Bíblia, em Judas, em Pedro, entendeu? Tem outro livro que fala. Mas eles tiraram. Por que eles tiraram? Deixa eu te explicar uma coisa do Enoque. Daniel, você tem o pequeno Apocalipse. E tem o Apocalipse de João. Daniel conta a metade da história. João conta o final da história. Mas o início dessa história está em Enoque. Então se eles tiram Enoque, você não entende o princípio. Não entendendo o princípio, não entendendo o meio e o fim. Então, até o 4º século, fazia parte. Roma tirou e escondeu. Então tem muita coisa acontecendo. Enoque conseguia ver o passado, o presente e o futuro, porque ele entrava em portais. Enoque denuncia a presença dos anjos vigilantes para um monte de irmãos e o juramento que eles fizeram. Sobre essas coisas, bem profetizou Enoque quando Jesus viesse sobre seus santos anjos. Como é que Enoque está lá atrás e viu lá no final? Portais. Só que o cristão, ele foi trabalhado para ser só religioso e não acreditar no sobrenatural. Eu fui convidado para pregar num conselho de pastores, fora do Rio. E pediram para me dar um tema. Eu falei, o tema é... Você Aí o pessoal falou comigo: pô, apóstolo, está de brincadeira, você está falando para o pastor, vai perguntar se é tudo na vida. Esse é o tema. Não deixaram eu ir. Mas por quê? Porque, irmãos, não adianta acreditar em parte ou não. Está cheio de acontecimentos sobrenatural, mas o meu racional e o que foi trabalhado, por exemplo, eu digo na razão, a razão humana é que 1 mais 1 é igual a... Vamos lá, irmão, 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Aí Deus diz: isso aí para vocês, 1 para mim é 1 mais 1 igual a 1. Não, 1 mais 1 é igual a 1. Não é igual a 2. Não, Deus, mas 1 mais 1 é igual a 2. Não, para vocês, para mim 1 mais 1 é igual a 1. Como é que funciona isso? Deixará o homem pai e mãe, viciar 2 na sua casa. 1 mais 1 é igual a 1. Aí vem a sociedade e diz: você é uma metade que precisa achar a outra metade. Uma metade mais outra metade não dá 1. Porque é metade. E aí você fica procurando metade, nunca encontra metade, porque você só pode ser completo em Deus. No dia que for completo em Deus, espiritual, no corpo, você é 1. Aí Deus pode providenciar a outra metade. Porque quem é ruim ímpar vai ser ruim par. Mas aí o sistema falou: não, você não quer achar essa metade. Você não é incompleto. Então um completo vai encontrar um outro completo e vai ser igual a 1 e vão transbordar os 2 de Deus. Percebeu? Estou te mostrando a lógica, porque eles nos tiram. Mas qual a lógica disso, querido? A fé é a firme certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que espera. Ou eu ando por fé, ou eu ando pela razão. Não bate.
mas o lado do ocultismo está usando isso porque a igreja abandonou o local que tinha que abandonar. O governo está aí, a política está assim porque a igreja abandonou e falou que era deles. A mídia está aí porque a igreja falava do diabo, o diabo tomou conta de tudo e está fazendo essa lei aí porque a igreja deu. E agora está ruim de tomar. Mais uma vez foi entregue a chave, a autoridade. E por causa de quê, irmão? Porque eles mudaram a nossa forma de pensar, muda a forma de falar vira um hábito, o hábito vira uma cultura, a cultura é um culto. Aí se a gente não vier tentar bater para desmoronar, para poder reconstruir, irmão, a gente tem que voltar, não é para as minhas bases não, é para as bases da Torá, para as bases de Yeshua. Ele fala que a igreja tem que voltar à restauração. Eu ensinei muito em escola apostólica que a igreja começou no governo apostólico, ela foi tirada por Roma, aí teve assim, houve um declive, saiu do governo apostólico, foi perseguido, veio o governo papal, a igreja seguiu um governo pastoral, agora a igreja tem que voltar ao governo apostólico. E tem, só que faltava uma coisa. A igreja começou num governo apostólico profético, com 12 judeus sendo discipulados por um judeu, e tinha um livro que ele discipulava, Torá. Aí a gente faz a metade e não faz tudo. Os discípulos dele não liam qualquer livro, eles liam Torá, eles faziam discipulado de Torá, aprendiam Torá. Aí Roma veio e disse, não, Torá, destrói isso aí tudo, eles querem princípio. Vamos ensinar aí, diz que é lei, e a lei é nossa. A gente é cheio de conceito de Roma. Nossa estrutura administrativa é de Roma. Foi instruído pela maçonaria. Você quer ver um princípio do rei? Vou te dar. Espero que eu não te escandalize. Jesus sabia quem era ele. Para você ensinar a Torá, você tem que ter... tem que ser 1 mais 12. 1 mais 11 e pode ter uma mais. O que Jesus fez? Escolheu 11 dele, escolheu um do inimigo para dar a chance dele separar. Quando você faz isso, você pode ensinar a Torá não só no tempo, mas em qualquer lugar, porque a Torá encheu. Tem que ter no mínimo 12. Jesus tinha, diz que ele ensinava a Torá como um rabino em qualquer lugar. Correto? Aí um deles não quis. Lamentável. Mas ele inicia um discipulado em cima disso. Qual o discipulado? Ele não saiu pulado lendo qualquer livro. Porque Jesus não ia qualquer livro. Hoje, você tem um discípulo aqui que ele compra ali. Aí a gente tem gente na mídia top que acredita no ensino teológico universalista. Sabe o que é isso? O ensino universalista acredita que até o diabo vai ser salvo. E aí ele ensina, e ele tem mídia. Aí a pessoa vai lá e começa a ler o livro dele. E aí? Para depois tu tirar essa porcaria da cabeça do teu filho, porque ele aprendeu isso. A gente está com a nossa juventude tudo perdido, atrás de quê? Ensino, ideologia, foi ensinado lá, doutrinado lá, escandalou. Por que escandalou? Porque o ensino tinha que ser feito na casa. A educação na casa, os princípios na casa, uma vez por semana. Ensina o teu filho, andando com ele, caminhando com ele, não dormir, deitar, levantar na mesa. Nossos filhos andam conosco. E não é porque aconteceu agora não, porque de forma sistemática nós entregamos para o Estado educar, quando o Estado não educa nem ele. Estragou. Educação não é para a escola, educação é para casa. Por isso que a família na beira da mesa é ensinada ali, discipulado, palavra. Hoje as casas não têm nem mesa. Ninguém come na mesa, muito raro. E às vezes está comendo em frente da Babilônia lá, sai daí, tá vendo aí? Aí como é que vai ter, irmão? Imagina isso, uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, pagando, então vai perder.
portais, irmão. Ou você não entende que uma tela daquele tamanho é portal, passa de tudo. Você não entende que a gente abre o celular no portal. Tem gente ali me vendo por esse portal. Deus te abençoe, te guarde, te livre, te dê luz. Eu não sei nem quem está me vendo do outro lado, eu estou sendo visto. Eu não tenho noção de onde isso vai chegar, mas que é o que chegue e cumpra o propósito do reino. Você entende? São portais. Aí vem a gente engessado, tentar fazer uma reforma. Aí você vem pelo lado profético, um homem que vivia na lei, entende da graça, e diz: Pai, não afaste de mim o teu Santo Espírito. Ele mesmo vivendo na lei tinha que ser condenado. Ele traz mensagem profética sobre o período da graça, dele ser salvo, dele ser renovado, dele conhecer. Mas ele era um homem que ele amava a Torá, voltado para a Torá. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha problemas internos. Por que ele tinha problema interno? Você pega a 10ª geração acima de Davi, tem um relacionamento incestuoso de Judá e Tamar, que era o sogro com a nora, porque ela se disfarça de prostituta, e ele se deita com ele. Tá? Vamos lá? Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Correto? Me responde, de onde Deus te conheceu? E aí, se você sai de uma dimensão espiritual, do conhecimento de Deus onisciente, você entra num gerador e que com 9 meses vai se abrir um portal, você vai dar uma cambalhota, vai passar por um portal, isso aí. E o portal vai romper uma água, porque a bolsa tem água. Você nasceu passando por um portal. Que é a porta. E no dia, escute, no dia que esses gigantes passaram a nascer e não tinha como passar pelo portal, eles abriam a barriga e saíam pela barriga. E daí depois, acho que é César, um imperador, faz a cesariana para matar o filho da mulher e inicia uma coisa chamada cesariana, que não nasce de parto normal, que foi tirada à força. Aí você pega os heróis de antigamente, que é traduzido e trazido aí pelos filmes, nenhum deles tem mãe, porque como titãs, para nascer, a mãe morreu no parto, porque eles abriram a barriga. É só mitologia. A mitologia era contada como histórias, como fatos narrados, porque não tinha onde estar, não tinha ser contado. Então os mitos, quantas histórias que vocês sabem do que viveram? Não era que não existisse, porque era história do povo que viveu. Aí depois transformaram a etimologia da palavra de mitologia para algo fictício. Porque você vai passar a não acreditar no que tiveram experiências vividas. Aí tem fatos que aconteceu com vocês na vida, se você contar, diz, não é possível isso. Não, eu vivi isso. Isso não é mitologia, é algo que eu vivi. Não vou fazer disso quando aqui não, eu vivi, eu vi. Quantas coisas você já viu? Você percebe? Aí a gente é trabalhado a pensar dentro da caixinha dele. E qualquer pessoa que pense o contrário se torna um perigo, porque o outro diz, não, está querendo fazer o quê? Querendo alertar. Por que o pessoal dizia que o ensino de Yeshua era diferente se o ensino dele era baseado no Torá? Por que o condenou foi o povo dele? Que não quis receber, disseram, mas não dava para aquilo que estava de errado. Porque o projeto era outro. Portal. Então tem coisas que você vai falar, o povo não acredita. Eu vou fechar cada horário, tá bom? Eu quero fechar dando uma coisa com você. Eu acho que é o Salmo 89, deixa eu ver se é. E eu volto a falar com calma sobre o passado. Se precisar, né? Se deixar eu voltar aí. Ó. Com certeza, né? Demorou muito para. É. Foi um tempo de preparo. Olha só. Salmo 82. Aqui são os deuses, tá? Algumas traduções colocam como os juízes, mas é porque eles julgavam. Olha o que diz aqui.
Deus se encontra na congregação dos poderosos e Ele julga entre os deuses. Aqui tem a congregação de deuses. Deus entra dentro do panteão para estabelecer um juízo sobre os deuses. Aí olha o que Deus fala com eles: por quanto tempo julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos perversos? Defendei os pobres e os órfãos, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, liberte-os das mãos dos perversos. Eles não conhecem nem entendem, eles caminham na escuridão. Todos os fundamentos da terra estão fora de curso. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. São Elohim. Todavia morrereis como homens, e caireis como um dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois tu herdarás todas as nações. Deus estabelece um julgamento sobre esses deuses, porque eles estão cometendo injustiça e governando e perseguindo órfão e viúva. Sabe o que Deus ama? Órfão e viúva. É cuidado especial de Deus. Deus cuida do órfão e da viúva. Ainda mesmo. Tem prova disso. Deus manda a igreja cuidar de órfão e viúva. E de estrangeiro, porque o estrangeiro acaba se tornando órfão do país que ele tem. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Gratidão por terem ouvido a palavra.